Helenir, há quanto tempo tu é professora? Eu me formei em 84. Quando foi assim o teu primeiro contato? E como foi teu primeiro contato com os CPERS? O meu primeiro contato com o CPERS foi através da televisão, vendo as lutas do sindicato. Eu me lembro, eu primeiro comecei a dar aula na prefeitura, no município, e abriu a possibilidade, um dia uma visita lá do CPERS na minha cidade, onde eu morava, Horizontina. Eu soube que poderia se associar, mesmo não sendo professora estadual. E daí me associei imediatamente ao sindicato, por já acompanhar as lutas e ter admiração pelo sindicato, pela sua postura e pela liderança, né, que esse sindicato sempre exerceu na vida sindical e também na vida política do nosso estado e do nosso país. Nesse tempo, tu percebe que a mentalidade, a vida do professor mudou? A vida do professor mudou e mudou muito, né? Eu lembro muito bem em 74, 78, 80, a vida do professor, os professores eram o seguinte: chegava no final do ano, o professor trocava seu Fuquinha por um Fuquinha zero, o professor comprava sua casa, então o professor era uma elite dentro da sociedade. Também, como eu disse anteriormente, ele era protagonista de muitas lutas, o CPERS. A partir dos anos 80, a gente pode ver que começou um ataque sistemático ao nosso sindicato. E eu até ouso dizer que depois de 87, quando nós fomos, inclusive, capa de jornal na França, pelos 96 dias de greve, pelo acampamento na praça que tivemos, houve uma predisposição dos próprios governantes de acabar ou diminuir com esse potencial de luta que era o sindicato. De que forma? O professor podia trabalhar 20 horas, ele tinha condições de comprar livros, ele tinha condições de viver intensamente a vida sindical. De que forma se pensou fazer? Arroxo salarial. Se nós pegarmos lá no governo Simon, principalmente, a gente vai ver que era um arroxo. Nós, uma vez, ganhamos 115% de reajuste, e esse reajuste foi comido em 2 meses. Então, era muito alto. Então, o que aconteceu? Faz o arroxo salarial, os professores começaram a se obrigar a trabalhar 40 horas para sobreviver, e esse arroxo que perdura até hoje, né? Nós tivemos alguns momentos em que melhoraram a nossa vida, mas só para te ter uma ideia, hoje nós recebemos 30,23% do que deveríamos estar recebendo do piso. Então, isso leva o professor a trabalhar 60 horas. Tu trabalhando 60 horas, qual é o momento que tu tens de realmente ter uma participação efetiva do teu sindicato, de te informar, de estar consumindo, não digo consumindo, mas adquirindo mais conhecimentos através de compra de livros? Hoje, essa é uma realidade distante. Então, mudou essa categoria, porque não mudou, talvez, a garra. Essa continua mesmo. Mas mudou porque foi empobrecida, desvalorizada, e hoje há uma angústia muito grande, quase de uma impotência diante de alguns governos, onde eles vêm com muita força para cima dessa categoria, e eu não tenho dúvida, para calá-la, né? E que, infelizmente, como a gente está vivendo hoje, uma Assembleia Legislativa totalmente de joelho para o governo e sendo cúmplice neste ataque em que nós vivemos atualmente. Em apenas um ano, a gente já pode colocar o Sartori como um dos governos que mais atacou o serviço público. O que tu vê assim nesses próximos 3 anos? Quais as perspectivas? Olha, nós temos que ver da seguinte forma: todos os governos, absolutamente todos os governos do Estado, o CPERS fez luta. Todos. E nenhum governo pode dizer, não, esse a gente ganhou sem precisar fazer luta. Agora a categoria tem que entender, e a sociedade tem que entender, que tem alguns governos que tu faz a luta e tu avança. E tem outros governos que tu faz a luta para não perder. E eu posso dizer que hoje vivenciamos, assim como vivenciamos em todos os governos do PMDB, novamente estamos vivenciando fazer a luta para não perder. Este é, e eu digo sem a menor sombra de dúvida,
o pior governo que o estado do Rio Grande do Sul já teve. É um governo que não tem nenhuma política para qualificar o serviço público, ao contrário, é um governo que quer acabar com o serviço público, quer fazer com que o serviço público seja tão deficitário que amanhã depois, se ele quiser privatizar as escolas, privatizar a educação, a segurança, a população vai achar que é melhor porque vai melhorar. Então, não podemos esquecer que lá o Brito fez a mesma coisa com a CRT. O que eles diziam? Não, tem que vender porque o telefone é um horror. Eu pergunto para a população gaúcha, como está a telefonia hoje? Será que melhorou? Ou melhorou só para quem comprou? E isso eu tenho certeza que a maioria do povo gaúcho sabe que piorou e piorou muito. Então, esse ataque para diminuir o Estado, para diminuir a prestação de serviço do Estado, é a política do governo Sartori. Está equivocado, enganado quem diz que ele não tem política. Ele tem projeto, um projeto que a gente já conhece, e um projeto que começou a ser implantado pelo Brito e que ele veio para acabar. Quando a gente começa a falar de educação pública, a gente começa a voltar algumas décadas, chama muita atenção que estudar num colégio estadual era motivo de orgulho, de educação de qualidade. O que aconteceu nesses últimos anos? A educação virou um negócio? O que aconteceu para ser tão precarizada? Olha, eu sou do tempo em que tu estudar na escola pública era um orgulho, né? Tu passava na admissão, era como se o filho passasse no vestibular da URGS. Nós tínhamos muita qualidade. E eu quero dizer mais, nós tínhamos e nós temos qualidade dentro das escolas públicas. O problema não é esse. O problema é que, desde 2006, se não me engano, a Organização Mundial do Comércio tem tentado, ele foi antes, tem tentado com que o Brasil abra o mercado da educação. Então, lá em 2006, se não me engano, foi o governo Lula que pegou e disse, então, nós não vamos abrir. Para que ele fosse aberto, é óbvio que tu tinha que começar a atacar. E vamos pegar lá no primeiro governo Collor, 90, onde o caçador de marajás, e ele colou no servidor público que eram os marajás. E ele tinha que combater esses marajás. Como combateria? Acabando com o serviço público. Quer dizer, se o servidor é marajá, se a gente privatizar, acaba com os marajás. Então, houve um ataque ferrenho em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, para dizer que não prestava. Hoje a gente vê pessoas dizendo, a escola pública não é uma boa escola. Eu quero te dizer que há pouco tempo, no ano passado, nós fizemos uma amostra pedagógica aqui do sindicato. Tivemos mais de 200 trabalhos apresentados. Os 5 mais significativos foram para Costa Rica apresentar os seus projetos para o mundo. E a satisfação que eu senti vendo professores da Suécia, professores dos Estados Unidos, fora da América Latina, indo pedir para que eles pudessem passar o projeto para o pendrive para eles levarem para o país deles. Essa é a verdadeira escola do Rio Grande do Sul. Esta não é a escola que a mídia quer mostrar. Porque para uma escola... Tanto é que nós convidamos toda a mídia para participar da mostra pedagógica, nenhuma veio. Porque só é pauta da grande mídia a escola pública se for algum desastre, se for alguma coisa ruim, se balear um aluno. Mas mostrar o que ela produz não tem interesse. Porque a mídia também tem lado. Ela também está dentro daquele grupo que quer a privatização e quer a abertura do mercado para a privada. Voltando um pouco no assunto, o que te motivou a concorrer à diretoria do CEPERS? Bem, eu participei de outras 3 gestões, acho que a gente tem que dar espaço para quem vem na luta. Fiquei um tempo na base, realmente, estava dando aula na Escola Ernesto Dornelles, mas eu sou uma professora, como digo, da velha guarda, né? Eu tenho alguns princípios que eu acho que nos últimos tempos tinham sido esquecidos. Por exemplo, eu me lembro tão bem na nossa greve dos 96 dias que a gente dizia: toda ação do sindicato tem que ser uma aula de cidadania. No momento que os professores e os funcionários se movem, nós temos que saber, tem alunos nos observando, portanto, nós temos que ser referência e exemplo.
Nos últimos tempos da gestão passada, eu achei que o CEPER se fechou em si mesmo, se isolou, e algumas ações em que participou que eu acho que não seria uma ação que um educador deveria estar junto. Aquilo foi, até pelo amor que a gente tem pela entidade, aquilo foi me desgostando, e quando fui convidada, provocada a colocar o meu nome à disposição, aí eu sou daquelas que eu acho que não basta tu criticar. Se tu acha que não está sendo bem feito, vai e faz. Então isso me fez aceitar esse desafio, que é um grande desafio, e depois ter a honra, porque para mim assim, eu me sinto honrada de ter sido escolhida pela minha categoria para estar à frente do sindicato. Então é muita responsabilidade e um compromisso muito grande de fazer o melhor para a nossa categoria, porque ela merece. A atual gestão já está próxima agora de completar 2 anos. Quais tu considera que foram as iniciativas mais importantes desenvolvidas nesse período? Bem, em primeiro lugar, eu acho que mudar a rota do sindicato. No momento que nós tínhamos um sindicato que não dialogava com ninguém, que se fechava em si mesmo, a nossa primeira ação foi se abrir para o diálogo. Então, nós começamos ainda no governo passado, acho que foi muito importante. Nós tínhamos projetos que já estavam há 10 anos parados, que não se desenvolviam, e conseguimos fazer, e um deles que eu gosto de lembrar, porque eu acho que foi muito importante, que foi colocar os funcionários de escola que tinham ficado fora do plano de carreira. Foi no primeiro semestre dessa direção que nós conseguimos fazer com que eles fossem incluídos. Essa foi uma grande vitória e se deu pela nossa capacidade de diálogo, de formulação, de discussão, enfim, de construir aquilo que seria uma boa saída e uma boa resposta à demanda da nossa categoria. No governo atual, nós sempre também nos mantivemos abertos. Inclusive, no início do ano, o governador veio até o nosso sindicato, onde foi recebido. Naquele momento, até eu lembro que ainda não tinham sido sancionados reajustes para o governador, o vice, os secretários. No final da entrevista, nós, em nome do sindicato, depois de ele colocar as dificuldades financeiras que ele estava vislumbrando, nós colocamos que seria importante a sinalização do governo em não sancionar um reajuste de 46% para ele, para o vice, e 64% para os secretários. O governador nos disse que ele teria que sancionar porque isso é constitucional. E a gente diz que foi uma opção dele, porque a Constituição diz que tu pode sancionar ou vetar. Então ele teve a opção de se auto-reajustar, assim como os seus secretários. Por isso, quando a gente cobra o piso, quando a gente cobra uma valorização salarial, a gente se espelha na ação do próprio governador. Porque não dá para entender, se o Estado estava uma crise tão grande, como é que tu justifica que tu te auto-reajusta aos teus pares e penaliza o funcionalismo como ele está fazendo? Então, esse diálogo foi a primeira parte que nós tentamos implementar. A segunda grande questão, que eu acho que foi uma das grandes vitórias que nós tivemos, a capacidade desta direção como um todo, de dialogar, articular e construir um movimento unificado dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é histórico. 44 entidades trabalhando em conjunto, onde fizemos a primeira e grande e histórica Assembleia Unificada dos Servidores, que botamos mais de 40 mil servidores ali no Glênio Pérez. E dos atos deste movimento unificado, eu acho que talvez o momento mais tenso e que de mais impacto que nós fizemos foi no momento que nós queríamos dialogar com a Assembleia, queríamos dialogar com o governo, ninguém se prestava, né, a esse tempo de sentar e conversar conosco, onde nós fomos obrigados, então, a fechar todas as entradas da Assembleia Legislativa e obrigar os deputados, então, sim, a nos chamarem para discutirmos e para dialogar. Então, acho que foi o momento mais tenso que vivemos no ano passado, mas eu acho que foi importante também nesse movimento de resistência em que vivemos neste ano passado, frente a todos os ataques sofridos pelos servidores, e não somente por nós, pelo governo do Estado. O número de sócios dos CEPERs, ele vinha diminuindo ano a ano.
em 2015 a gente pela primeira vez viu de novo um crescimento do número de filiações. Tu acredita que isso mostra que vocês estão seguindo o caminho certo, que o CEPERS voltou a ter credibilidade junto ao professor, à sociedade? Olha, eu acredito que sim. Nós pegamos o sindicato quando assumimos com 81 mil sócios, hoje estamos com 85 mil. Muitas pessoas que tinham se desassociado voltaram, muitos que nunca tinham se associado associaram-se, e eu acho que é o perfil da nova direção, uma direção que busca representar a sua base. Para nós, representar quer dizer fazer todo o possível para conseguir avançar dentro do diálogo. Em não sendo possível, a gente vai então para o enfrentamento, que infelizmente é a última arma que temos. A outra questão é nós não termos mais, durante esse 1 ano e meio, nenhuma greve foi feita por decreto. Todos os movimentos paradistas que nós fizemos foi construído na base e ouvindo a categoria. Então isso deu um suporte e a gente tem a honra, né, e a alegria de ver que depois de muitos anos, quase 20 anos, nós conseguimos lotar novamente o Gigantinho. E para mim isso é uma resposta da categoria às ações da direção e dos diretores do núcleo, que claro que levam a política da direção. Só que tem acompanhado assim mais de perto esses 2 últimos anos do CEPERS, tem percebido um esforço muito grande em se aproximar mais da categoria, em entender melhor o problema do professor. E aí eu posso citar diversas iniciativas, as caravanas, a mostra pedagógica, os encontros dos funcionários, encontros dos aposentados, não falta iniciativas. Eu queria saber, o que mais tem chamado a tua atenção nesses encontros? Bom, são questões diferentes. Por exemplo, a caravana. A caravana foi um espaço fantástico, onde nós podemos chegar, muitas vezes em escolas que nos diziam a primeira vez que vem a direção central na nossa escola. Então nós fizemos questão de ir nos mais longínquos espaços para ouvir a nossa categoria. Foi emocionante de sermos recebidos. Muitas vezes a gente chega à escola, já está nos preparando um café para receber a caravana, outras fazendo o almoço. E tem uma imagem que ficou na caravana que nós fizemos em Alegrete, que foi uma coisa muito emocionante. Uma escola nos recebeu, nós almoçamos com a escola, e daí uma funcionária de escola nos pediu uma bandeira do sindicato. Daí a gente deu. Quando o ônibus saiu da caravana, aquela funcionária veio e ela corria atrás do ônibus jogando beijo e acenando, que foi uma imagem que eu guardo até hoje. Foi emocionante de ver assim, a alegria da nossa categoria, de se sentir valorizada pela direção, de saber que faz parte dessa entidade e que é escutada também. Então, este carinho que a gente recebeu nas caravanas foi um marco assim, fantástico. Mas tivemos também nos aposentados, né, um encontro que extrapolou, nós fizemos pensando em ver 400 aposentados, veio mais de 600. E a alegria dos nossos aposentados e a disposição de conviver com o sindicato, também, assim como dos funcionários, foram momentos assim, espetaculares. Mas aquele que me emocionou, porque nós temos 2 vertentes que nós da direção entendemos que são fundamentais para a nossa categoria. Uma, a questão da valorização. Mas essa categoria tem uma coisa que ninguém tira dela, que é a preocupação pedagógica. Então, quando a gente fez a mostra pedagógica, quando a gente é atacado todos os dias através da mídia, em que a escola pública é uma escola de 2º escalão. E quando tu entra no salão, que eu entrei ali no salão de São José, e vi aquelas coisas maravilhosas produzidas nas escolas, e não é assim alguém que fez um projeto para apresentar na mostra, não. Projetos que faziam 6 anos que estavam sendo aplicados, 19 anos que estavam sendo aplicados, e daí tu olha assim e diz, meu Deus, esta é a escola. Esta é a escola pública do Estado. Essa que tentam esconder, mas que nós, do sindicato, nós vamos sim mostrar para o povo gaúcho que é uma escola que tem qualidade. Mesmo sendo tão desvalorizada, com tanta falta de reconhecimento do governo, ainda nós temos 92% da nossa categoria, numa pesquisa que fizemos, se dizem apaixonados pela educação. Por isso,
A gente vê tanta coisa boa dentro das escolas e por isso aqueles que querem acabar com a escola pública terão uma dificuldade muito grande, porque temos 92% de apaixonados para defender. Bom, só para finalizar, o que os professores, os educadores, os funcionários de escola podem esperar do CEPERS nesse próximo ano? Do CEPERS pode esperar todo o comprometimento, toda a luta possível para que possamos avançar. Mas mais do que isso, nós da direção queremos dizer para a nossa base, para a nossa categoria, que não basta esperar. Porque a vitória nossa, ou a gente constrói sozinho, ou ela não virá. Então, não esperem da direção, acompanhem a direção. Venham junto conosco e com certeza nós podemos fazer com que todo este ímpeto de ataque que estamos sofrendo com o governo, ele retroceda. Mas só vai retroceder se estivermos juntos, porque juntos é que somos fortes.